Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 12 de abril, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Um dos grandes sinais que Jesus realizou foi a ressurreição de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, a casa em que Jesus gostava de ir para descansar. Marta, Maria e Lázaro eram seus grandes amigos. E quando foram então à casa de Maria, viram que Jesus fez por eles, acreditaram no Mestre Jesus. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Enquanto uns veem, creem e adoram, outros fiscalizam, criticam, denunciam e fofocam. Sempre foi assim, sempre será assim. O mesmo Jesus será causa de alegria para uns e de conflitos e brigas para outros. E então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: "O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais." Então, era raro o conselho se reunir todo em grupo, mas por causa de Jesus todos se reúnem, e até aqueles que divergiam, aqueles que tinham posições diferentes, entraram em consenso sobre um modo de matar Jesus. E disseram: se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Então eram vários os motivos que os sumos sacerdotes tinham para odiar Jesus. Tinham inveja, ciúmes e também questões políticas, pois como eram judeus que gostavam de bajular os romanos, de adorar os romanos, eles então tinham medo de que Jesus se proclamasse rei e tomasse o lugar de Roma. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: "Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que toda a nação perecer?" Caifás, então, pede que Jesus seja morto. Pede que Jesus seja crucificado. Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer para a nação inteira, pela nação. É claro que o objetivo de Caifás era salvar o povo dos romanos, mas na verdade o objetivo de Jesus era salvar toda a nação dos pecados, libertar o povo da morte eterna. Não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Este era o grande objetivo de Jesus: reunir todos, judeus, os de outras nações, de outros países. Todos se sentirão atraídos pela cruz de Jesus e terão neles a vida eterna. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram então a decisão de matar Jesus. Não havia nenhuma razão, nenhum motivo, mas eles simplesmente quiseram matar o Mestre por não compreender suas palavras, pelo Mestre Jesus não compactuar com suas injustiças, com o poder religioso que tinham e que o poder religioso que era usado para humilhar, explorar e maltratar as pessoas. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para um lugar deserto, perto da cidade de Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa de Jesus estava próxima, e a Páscoa dos judeus também. A celebração da Páscoa judaica era a memória da travessia do Mar Vermelho.
A Páscoa de Jesus será a passagem da morte para a vida, do pecado para o perdão. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunir-se no templo, comentavam entre si: Que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Com certeza o Senhor irá e vai viver a Páscoa nas últimas consequências, por mim, por você, por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.